Shalom, Deus vos abençoe. Nós queremos continuar com a nossa série, que nós vamos entrar nas partes sobre casamento e divórcio, de acordo com o profeta, aquilo que o profeta falou. Mas antes nós estamos mostrando aqui a origem do homem, como a mulher saiu do homem, Deus criou o homem com duas naturezas, natureza masculina e natureza feminina, e depois separou a natureza feminina da natureza masculina. Separou aquela essência. Então ela foi criada nele. E aí nós explicamos quando Deus criou o homem teofânico e criou macho e fêmea e chamou de Adão. Então ele tinha duas naturezas, a natureza masculina e a natureza feminina. Hoje eu quero explicar, dar mais uma introdução sobre isto e explicar quando Adão falou ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então vem comigo na tela para nós compreendermos isto claramente, que você seja ricamente abençoado. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom. Muito bem, preciosos, vamos continuar aqui e eu quero destacar o seguinte, quando Deus, recapitulando aqui a lição passada, quando Deus criou o homem, ele criou primeiramente o homem teofânico, era a teofania do homem, o corpo espiritual, o corpo palavra. Antes do homem físico vir a existir, a matéria substancial, ele já existia no corpo teofânico. O corpo teofânico é a nossa nova casa onde nós vamos habitar. Falamos disto no vídeo passado. Vamos aqui entender. Então diz as escrituras assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quando ele criou o homem teofânico, que seria a sua imagem, o homem físico é a imagem e semelhança do animal. O homem teofânico é a imagem e semelhança de Deus. Então ele criou esse homem com duas naturezas. A natureza masculina e a natureza feminina. Olha o que diz Gênesis 5, 1 e 2. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, os abençoou, e chamou o seu nome de Adão. Como é que ele foi chamado? Ele tinha duas naturezas, mas foi chamado de quê? De Adão. Deus terminou tudo em 6 dias. Ele não criou mais nada depois do 6º dia. Ele descansou. O sábado, ele cessou a sua obra. Isto quer dizer a palavra sábado, cessar. Ele cessou. Então diz que descansou, porque Deus não descansa. Deus é espírito. Então ele não cansa. Então, isto foi o que aconteceu. Observe. Não é que ele criou mais nada depois do 6º dia, não. Ele formou. Formar é diferente de criar. Depois do 6º dia ele formou o homem do pó da terra, né? A Bíblia diz. Então formou, mas não criou. Criar tudo ele criou em 6 dias. E no 7º ele descansou. Então ele veio e colocou este homem teofânico, parte deste homem teofânico no corpo físico, soprou neste boneco de barro e este boneco passou a ser alma vivente.
Então agora Deus está mostrando, Ele está apresentando a sua criação, tornando a sua criação visível. A coroa da sua criação visível. Matéria substancial. Aí, deste corpo físico, ele agora faz este homem dormir, cair num pesado sono. Isto é tipologia para Cristo. Nós vamos explicar isto passo a passo em outros vídeos e vocês vão entender a simbologia. Fez ele dormir, e de uma das suas costelas formou a mulher. Então ele foi e tirou ela dele. Separou a natureza feminina da natureza masculina. Ele não criou aqui, ele só formou do que já estava criado. Então ele agora separa. Homem é homem, mulher é mulher. Agora ele fez a separação. Quando ele fez essa separação, o que é que acontece? Veja só. Vamos entender aqui. Por que ele não criou ela como criou as outras fêmeas? Porque a gente sabe que as fêmeas do reino animal, todas as fêmeas são produto original. Mas Eva é um subproduto. O restante das fêmeas era produto original, foram criados. Deus criou o leão macho, criou a leoa. Deus criou o cavalo, criou a égua. De cada espécie, ele criou o seu macho e a sua fêmea. Mas, com relação ao homem, ele criou o homem com duas naturezas, colocou ele no corpo físico, depois do corpo físico ele vai e separa as naturezas. Porque ela seria o quê? Um subproduto. Deus criou justamente ela nele para ser o quê? Um subproduto. E este subproduto cairia. Seria enganada. A mulher sendo enganada caiu em transgressão. Produto original não cai. Mas o subproduto ele fez justamente para ela cair. Então, Adão olhou. Adão, antes de Eva ser tirado dele, ele olhou em todas as fêmeas do reino animal e não havia nenhuma semelhante que se assemelhasse com ele. Então Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Então vou fazer uma auxiliadora. Então ele vai tirar a parte feminina da parte masculina. Tira a natureza feminina e forma a mulher. E aí quando ele forma, o que é que acontece? Ele vem o seguinte, eu vou, pra gente entender aqui. Ele vem e diz assim, ele vem, Deus traz ela para ele. E quando ele olha, disse Adão, esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Observe aqui, ó. Não é Eva. Eva é depois da queda. Será chamada mulher. Mulher é origem. Quem deu o nome ao homem de Adão foi Deus. Mas quem deu o nome a ela, quando Deus tirou a natureza feminina e trouxe para Adão, ele foi, olhou e disse, veja que ele já estava no corpo físico, ó. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Quem dá o nome de origem é Adão, porque Adão era considerado o Deus da terra. Existia o nosso Deus, que é o Deus do universo, e
Adão era o Deus da terra. Adão perdeu esta autoridade como Deus da terra? Perdeu, quando ele caiu em pecado. Tanto é que o último Adão vem e diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Observe como isto é tremendo. Deus deu a terra para nós, para os filhos dos homens, para eles terem poder sobre esta terra. Mas o diabo tenta, colocar impurezas. Esta terra é para os filhos de Deus usufruir das belezas que existem nela, mas o diabo entrou para perverter. Então Jesus vem e diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Adão perdeu o poder da terra. Jesus reconquistou para nós. Reconquistou. Aí veja, observe. Aqui, quando ele dá o nome a ela de mulher, ela saiu dele, tinha a mesma natureza. Era a natureza dele. Porque Deus criou o homem macho e fêmea. Depois separou essas naturezas. Então, ela saiu dele. Ela era uma virgem pura. E ela foi chamada mulher, não Eva. Mulher. Quando Jesus diz assim: no princípio não foi assim, ele quer nos levar à condição antes da queda, antes que havia pecado. Era tudo perfeito. Tudo perfeito. Então Deus traz esta mulher até o homem e ele chama ela de mulher. E agora Deus vai uni-los. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ela sai dele, se torna mulher. Deus a une de volta para tornar ela esposa dele. Esposa é vocação, mulher é origem e mãe é missão. Observe como isso é tremendo. Agora eu digo, olha, ela sai dele como natureza dele. Era a natureza feminina que estava em Adão. Depois Deus volta a unir. Isso é um mistério, porque se relaciona com Cristo e sua igreja. Paulo diz: Cristo deixou o resplendor de sua glória para unir-se com sua mulher, sua noiva, para tirar ela do lado. Lá no Calvário, nós vamos explicar isto claramente em outro vídeo. Aqui eu quero dar só a introdução para você entender. Tirou ela do lado para se unir a ela, tornar os dois uma só carne. Ela é ele. Ela é o corpo dele. Isso é um mistério tremendo que o profeta nos revelou. Agora veja. Deixa eu explicar aqui para você. Eu quero chegar no ponto-chave. Ela sai dele. Era a natureza dele. Depois Deus volta a unir, para tornar os dois uma só carne. No matrimônio, Deus volta a unir. Por isso que diz: digno de honra seja o matrimônio. E aí onde eu quero entrar agora em casamento e divórcio. Porque existem muitos casamentos que são fracassados. Porque as pessoas não se casam com uma pessoa que tem a mesma natureza. Porque não encontra o par perfeito. Porque não encontra a sua costela. Desculpe. Digo agora. Se ela era natureza dele, e depois Deus voltou a unir essas duas naturezas para tornar uma só carne. Gente, como pode um divorciado estar no púlpito pregando? Como pode um divorciado ter condição de pregar a palavra? Me diga. Depois de conhecer a verdade, como pode?
que ele vai ensinar? Porque Deus voltou a unir este casal, voltou a unir eles, tornando os dois uma só carne, porque ela era ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Deus tem uma noiva que é osso dos seus ossos e carne da sua carne, que tem a mesma natureza. Cristo tem uma noiva que tem que ter a mesma natureza dele, para não haver separação. E os homens da mensagem que se divorciaram estão nos púlpitos pregando. O que foi que aconteceu? Deveria eles estarem aí? Não. William Branham disse, se Meda se divorciar de mim, eu deixo o púlpito. Vamos lá. Gente, eu quero tratar desses assuntos aqui em outro vídeo, mais claro, para você entender. Mas eu quero dar só a introdução. Veja. Cristo deixou o resplendor de sua glória para vir aqui. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Isto é um mistério relacionado a Cristo, porque ele deixou a glória, a habitação da glória, o local dele para vir nos buscar. Para nos tornar o quê? Uma só carne com ele. William Branham ensinou isso. Esta noiva tem que ser ossos dos ossos de Cristo e carne da sua carne. Vamos lá, para o vídeo não ficar tão extenso. Nós vamos explicar detalhado, passo a passo. Vamos lá. Agora vamos aqui para a parte de Eva. E chamou Adão o nome de Eva. Deus não criou Eva. Não, Eva não. Deus criou Adão com duas naturezas. Depois colocou este homem em carne. Depois colocou este homem em carne. Separou a natureza masculina da natureza feminina. E Adão chamou de quê? De mulher. Origem. Eva é só depois da queda, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os seres viventes. Ela ganhou este nome depois que passou a carregar a semente da serpente no seu ventre. Aí ela ganhou esse nome. Ela já não era mais uma virgem pura. Não. Ela era uma adúltera, que adulterou. Depois da queda, carregando a semente da serpente, depois de ter sido enganada, caindo em transgressão, ela recebe o nome de Eva. Já não era uma virgem pura. Ela não era. Aqui já é depois do pecado. Quando Jesus disse, no princípio não foi assim, era antes do pecado. Aqui ela tinha sido enganada e tinha caído em transgressão. Então ela recebe o nome de Eva. É tremendo. A palavra de Deus é perfeita. Quando se tem a revelação, a palavra de Deus é perfeita, maravilhosa. Que coisa grandiosa e tremenda. Que Deus vos abençoe. Nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos detalhar mais e mais coisas sobre casamento e divórcio. Aqui foi a introdução para que a gente possa entender as duas naturezas, separou e depois voltou a unir no matrimônio. Lembre-se, o que Deus uniu, não separe o homem. E um homem divorciado? Não foi Deus que uniu? Responda para a sua própria consciência. Shalom a todos preciosos e amados. Que Deus vos abençoe. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.